Quem achou o texto diz amém. Se não achou, olha para o telão. E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E você diz amém. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos. Haja vista que no capítulo 24 e 25 de Mateus, ele faz um tratado a respeito do arrebatamento da igreja, e ele vem relatando sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E após ele falar sobre todos os acontecimentos dos últimos tempos, em Mateus 25, a parábola mais conhecida sobre o arrebatamento da igreja, que é a das 10 virgens, ele também fala sobre a sua volta iminente. E depois ele vai para o particular. E no particular, em uma conversa com o discípulo, no capítulo 26, a partir do verso 1, ele diz: vocês sabem perfeitamente que faltam 2 dias para comemorar a Páscoa. E vocês também sabem que na comemoração da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois disso, Jesus é ungido em Betânia. Depois disso, Jesus também come, participa da última ceia com seus discípulos e revela que Judas seria o traidor. E após Jesus ter feito isso, cumpre-se os 2 dias. E tendo-se cumprido os 2 dias, ele olha para os discípulos e diz: hoje vocês vão ficar escandalizados comigo, porque vai se cumprir um texto ao meu respeito, o qual está escrito: ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Quando Jesus diz: hoje vocês vão ficar escandalizados comigo, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, qualquer um aqui pode ficar escandalizado com o Senhor, menos eu. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu digo para ti que não só ficará você escandalizado, mas hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro diz: Senhor, qualquer um aqui te nega, menos eu. E só para que você possa entender, a expressão galo aqui não tem nada a ver com galo de quintal, porque em Jerusalém até hoje é proibido a criação de galo. A expressão galo aqui era o nome de um toque de trombeta que se tocava na madrugada para trocar o turno de soldados. E Jesus está dizendo: Pedro, antes que os soldados troquem de turno e a trombeta toque, você já vai ter me negado 3 vezes. E Pedro diz: qualquer um aqui te nega, menos eu. A Bíblia diz que Jesus sai dali com esses discípulos e vai até o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele separa Pedro, Tiago e João e vai para o particular. E no particular vai acontecer algo no ministério de Jesus que há 33 anos e meio ele nunca tinha feito. Primeiro, normalmente as pessoas procuravam Jesus e diziam: tem misericórdia de mim, ore pela minha filha, ore pelo meu empregado, ore pela minha casa, ore pela minha situação, vem na minha casa curar. Mas nesse dia, Jesus vai dizer para os 3: a minha alma está tão angustiada e eu preciso que vocês fiquem aqui orando comigo. Você imagina o Filho de Deus pedindo oração para alguém, irmão? Você imagina o Filho de Deus pedindo alguém para interceder com ele, enquanto ele intercederia diretamente ao Pai, eles ficassem na retaguarda? Pela primeira vez, Jesus está pedindo alguém para ajudá-lo em oração. Segunda verdade, em 33 anos e meio de vida e 3 anos e meio de ministério, Jesus também, de fato, nunca abriu o coração a ninguém. Todo mundo chegava para ele e contava os seus problemas, suas lamúrias que estava vivendo, que estava enfrentando. Mas pela primeira vez, Jesus agora abre o jogo. Ele diz: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Ele está dizendo: eu sinto dentro de mim a ânsia da morte. Eu sinto dentro de mim uma tristeza profunda. O Evangelho de Lucas, narrando o mesmo fato, vai dizer que a tristeza que Jesus sentiu ali no monte naquele dia foi tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue.
E por que Jesus está sentindo tudo isso? Porque ali ele estava prevendo tudo que ele passaria. O pior momento da vida de Jesus, antes da cruz, foi o Getsemane, onde ele previu tudo que passaria. Ali, mesmo sem ter ido ainda à cruz, ele está vendo a coroa de espinho, os pregos que iriam perfurar as suas mãos e os seus pés em cima um do outro, o chicote que ele apanharia, que na ponta tinham 12 pontas, feito com pedaço de dente e pedaço de chumbo, sua carne se rasgando por causa da ponta do chicote. Ele também viu a lança que eles iriam transpassar sobre ele. Ele está prevendo tudo, por isso há uma angústia na alma dele e há um desespero. Então Jesus está dizendo: eu estou angustiado, eu sinto a ânsia da morte, e eu preciso que vocês fiquem aqui intercedendo por mim, enquanto eu vou falar com meu Pai. Quando ele chega diante do Pai, ele vai sofrer a maior rejeição de toda a história, porque ele chega para o Pai e faz uma oração que não é respondida. E se você observar, Jesus sempre dizia: Pai, eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve. Mas nesse dia o Pai ouviu e não respondeu, porque ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Se o Senhor tiver outra carta na manga para salvar a humanidade, eu prefiro essa outra carta na manga. Se o Senhor tiver outro jeito para salvar a humanidade, eu prefiro esse outro jeito. Se o Senhor tiver como dar outro jeito para salvar, eu prefiro que o Senhor dê esse outro jeito. Mas de repente o Pai não lhe responde. Então ele diz: Satanás está num campo dizendo: já era. Se nem o filho está aguentando pagar o preço, que o preço é alto demais. Mas quando ele pensava que Jesus estava desistindo, ele grita dizendo: todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus sai dali, ele regressa para os seus discípulos. E aí entra o texto que nós lemos. O texto diz: e voltando para os seus discípulos, os achou dormindo. E eu acho isso aqui interessante, porque a expressão discípulos está no plural, a expressão os achou dormindo está no plural. Mas a Bíblia diz que quando ele vai falar, ele fala no singular, porque ele diz para Pedro: ué, Pedro, nem uma hora pudeste velar comigo? Aí eu te pergunto, era só Pedro que dormia, irmão? Tiago e João também dormiam. Mas por que Jesus fala que voltou para os três, que achou os três, e os três dormiam? Mas quando ele vai falar, ele fala diretamente com Pedro. Porque foi Pedro que lá no início do capítulo 26 que disse que não ia negá-lo. Foi Pedro que disse que também não ia ficar escandalizado. Então Jesus fala com Pedro, porque ele está dizendo: peraí, Pedro, quer dizer então que me negar você não me nega, escandalizado você não fica, mas orar você também não ora. Você não fica escandalizado e nem me nega, mas também não consegue orar nem uma hora comigo. E sabe o que me intriga? É que esse mesmo Pedro pescava 8 horas por noite e não dormia. Esse mesmo Pedro tinha noite que não pegava nenhum peixe, lavava a rede de manhã e ia para casa. Pedro só dorme na hora de orar. Pedro só dorme na hora de interceder. Pedro só dorme na hora de falar com o Pai. E não está diferente de alguns que estão aqui hoje, que trabalha com dor de cabeça, trabalha com dor de dente, trabalha 3 noites, mas na hora de orar, não, segura aí porque vai apertar, irmão. Você já percebeu que você é ativo para tudo, menos para oração? E o pior não é isso, é que não ora, mas quer vitória. Foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos e chegaram a uma conclusão no Instituto Teológico. Os crentes não gostam de orar. Vou começar por aqui. 90% das religiões do mundo, independente de qual seja, oram 3 vezes ao dia. Algumas oram 5, outras oram 7, tem umas que oram 9. E a única que não gosta de orar são os crentes.
E detalhe, eles oram a um Deus morto. Você serve um Deus vivo e não fala com ele. Se você pegar em 100%, 90% dos crentes não oram mesmo. Sobrou quanto? 10. Dos 10% que sobraram, alguns oram no mínimo 15 minutos. Alguns, 98% oram aí 15 minutos. E apenas 2% consegue chegar a 1 hora de oração. A minha pergunta é: por que os crentes não gostam de orar? E eu vou começar por aqui. Diga comigo: os crentes não gostam de orar, porque orar não dá ibope. Você pode ver, se o cabra é um bom pregador, todo mundo quer ouvir ele. Se o cabra é um bom cantor, todo mundo quer ouvir ele. Se o cabra é um bom músico, todo mundo quer que ele vá tocar para ele. Se o cabra é um bom pastor, todo mundo quer congregar com ele. Aqui no Novo Parque não tem só a palavra de excelência, tem várias igrejas aqui, e tem gente que congrega em outro, tem gente que congrega aqui, tem gente que congrega na Batista, e ninguém está errado por isso. O estilo do pastoreio lá agradou ele, e ele foi para lá, não há problema nenhum. Por quê? Porque o estilo que agrada é o estilo que atrai. Então pastorear, cantar, pregar, ser usado nos dons, dá ibope. Agora orar não dá ibope. Por que orar não dá ibope? Porque no quarto da oração não tem ninguém para te dizer o que está certo ou o que está errado. No quarto da oração não tem público, não tem plateia. Ninguém vai olhar para alguém no quarto da oração e vai dizer: nossa, ele está orando em Ré maior, ele está orando em Fá sustenido. Ninguém vai olhar para quem está dentro do quarto orando e vai dizer: está orando em hebraico, está orando em aramaico, está orando na hermenêutica e na homilética. Ninguém vai olhar para alguém que está orando no quarto e vai dizer: olha, é tenor, é contralto, é primeira voz, é segunda. No quarto da oração não tem rei, não tem majestade. É um filho de joelho e um pai de pé no trono para ouvi-lo. Segura a mão de alguém aí, me ajuda a pregar. Diga para ele: orar não dá ibope. Diga na sorte: orar não dá ibope. Mas dentro de um quarto fechado tem um céu aberto. E nós vivemos uma época que as pessoas querem se aparecer. E as pessoas querem mostrar em público o que elas não são no secreto. Não adianta vir para o público querer fazer o fogo descer se o fogo não te queimou no secreto. Sabe o que significa fogo estranho? Fogo estranho é quando você quer forçar um fogo que não tem. Quem acendia o fogo do altar? Deus. Então todo fogo no altar que não é Deus que acende é estranho. Fogo que é acendido por palavra de efeito é estranho. Fogo que é acendido por barulho demais, sem Deus ser acendido, é estranho. O único fogo que é verdadeiro é aquele que Deus te acende no secreto e te faz queimar em público. Então orar não dá ibope. Mas tem um pai ouvindo um filho que está de joelho no secreto. Segunda razão pela qual os crentes não gostam de orar: porque o amor que eles têm por Jesus é frio. Amor que eles têm por quem? Não falei pela igreja, irmão, falei por Jesus. E eu vou te provar isso. Tem gente que não perde uma programação da igreja, não é verdade? Se tiver programação de criança, ele vem. Programação do recém-nascido, ele vem. Esse dia teve uma igreja lá em Goiânia que fez o culto pet. Até hoje eu não entendi. Mas os irmãos que tinham cachorro foram também. Então não perde nada da igreja. Só que vir na igreja não te faz íntimo. Eu conheço alguém que vem mais na igreja do que você. Pergunta quem? O diabo. E de vez em quando ele ainda vem e manifesta. Então vir na igreja não te faz íntimo. Você tem que congregar, porque se você não congrega, você é um membro fora do corpo. E membro fora do corpo morre. Corta o teu dedo e deixa uma semana em casa e viaja. Quando voltar não serve nem para costurar no lugar. Assim é crente que não congrega. Está fora do corpo, não presta para nada. Agora, vir na igreja não te faz íntimo. Sabe por quê? Porque aqui na igreja todo mundo canta. Aqui na igreja todo mundo lê a Bíblia.
Aqui na igreja todo mundo ora junto com o pastor. Mas se você só faz isso aqui na igreja, você está mais longe de Deus do que você imagina. Porque um crente que depende de 2 horas de culto para ser íntimo de Deus, ele não sabe quem é Deus. Então o amor dele por Jesus é frio. Eu vou te provar. O cabra começa a namorar, por exemplo, ele fica besta. É ou não é? Sabe nem falar inglês, que ela love you. Ainda tenta falar alemão, libdish. Olhe para mim. Você liga para o cabra, só dá o culpado. Está falando com quem? Com a princesa. É assim ou não é? Aonde ele vai, ele traz um trem para lembrar dela. O bichinho mandou tanta flor que a bichinha ficou com medo até de morrer. Deu tanto bombom que o templo virou uma catedral. Aí vem para a igreja junto, adora a Deus, acabou o culto, vão embora pelo caminho. Quando chega em casa, a primeira coisa que ele faz? Chamada de vídeo. O que foi, meu bem? Saudade. 00:01 ele está ligando para ela. Para quê? Eu queria ser o primeiro a te dar bom dia. Porque está apaixonado. Ele é o primeiro a falar com ela no dia, o último a falar no dia, com medo da concorrência. Eu assim ou não é, gente? Aí você diz que ama a Deus e fala com Ele só quando precisa. Fala com Ele só quando tem problema. Fala com Ele só quando está dando errado. Fala com Ele só quando a porta está fechada. Deus é o teu Senhor, o amor da tua vida, ou Ele é um produto que você precisa quando está necessitado? Aí não adianta você vir para um culto de quarta, de domingo, levantar a mão e dizer: eu te amo, Jesus. Ele vai lá que você é hipócrita. Se tu me amasse, eu seria o primeiro a você falar no dia. Se você me amasse, você passaria o dia todo pensando em mim. Se você me amasse, você terminaria o dia falando comigo. O problema é que você só lembra de Deus quando dá errado. Quer mais? Então segura. Deus está dizendo para alguém essa noite: eu fechei a porta, não foi o diabo não. Eu tranquei o céu sobre a tua vida, não foi o diabo não. Sabe por quê? Porque se eu não tranco o céu, você não lembra quem eu sou. Porque foi eu trancar o céu, você voltou a orar, não foi? Foi eu fechar a porta e você resolveu fazer campanha, não foi? Foi eu trancar o céu, você resolveu ir para o monte e jejuar, não foi? Então por isso que eu tranquei. Agora que você voltou, abre o céu de novo. Segura a mão de alguém aí. Eu sei que você não vai dar muito glória, mas diga para ele: Deus está com saudade de te ouvir. Diga: Deus está com saudade do teu secreto. Ora mais, show de bagalabassuia. Olhe para mim. E essa vai pegar. Pensa qual os crentes não gostam de orar. Porque dá para fazer muita coisa em pecado. Dá para pastorear em pecado, cantar em pecado, pregar em pecado, ser membro em pecado, ser músico em pecado, pular em pecado, falar em língua em pecado, fazer muita coisa em pecado. Agora eu quero ver tu orar em pecado. Vocês estão aí ainda? Como é que você vai esconder o teu pecado diante daquele que tem 7 olhos como chama de fogo? Olhe para cá. Aí muitos crentes, para não expor o pecado, ele não ora, porque se ele orar, ele vai ter que abrir o jogo. Você pode esconder de muita gente, mas dele você não consegue. Então se você for orar, você vai ter que abrir o jogo. Aí o que ele faz? Para de orar. Para de orar. E sabe qual é o perigo de parar de orar? Eu vou te dizer. Saudoso pastor Leonardo do Revenil, pastor de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ele morreu em 1994. Ele disse uma frase que eu guardei para mim: quem ora para de pecar, mas quem peca para de orar. Aí eu vou acrescentar um negócio aqui para vocês: quem ora para de pecar, quem peca para de orar, e quem parou de orar, se não caiu, vai cair. Por quê, pastor? Porque toda pessoa que para de orar está desconectado de Deus. Quem está desconectado de Deus está vulnerável. Quem está vulnerável, a queda é iminente. Todo mundo hoje tem isso aqui na mão, um smartphone. Pode ser do mais pobre até o mais luxuoso.
Mas quando acaba a bateria, serve para quê? Assim é um crente que não ora, desconectou da fonte não presta. Então escute, você pode fazer muita coisa em pecado e achar que está tudo bem, mas eu quero ver tu orar em pecado. E se você parou de orar porque está com medo de abrir o jogo do que você fez, a sua queda está encomendada. Sua queda está encomendada. Por quê? Porque a falta de oração te deixa vulnerável. A falta de oração te deixa vulnerável. Agora volta para o texto. Jesus disse assim: uai Pedro, nenhuma hora, nenhuma. O que Jesus está ensinando aqui? Um princípio. Teologicamente, para você criar uma doutrina, você tem que ter 3 confirmações. Só no texto aqui tem. Jesus orou 1 hora e voltou, ele estava dormindo. Orou 1 hora e voltou, ele estava dormindo. Orou 1 hora e voltou e eles estavam dormindo. Então Jesus está ensinando um princípio. Qual? O meu desejo é que todo cristão ore no mínimo 1 hora por dia. Aí alguém pensou: está repreendido, eu não estou orando nem 10. Pastor, eu não consigo orar 1 hora por dia. Irmão, divide em 3 de 20 que dá 1. Hora 20 de manhã, hora 20 de tarde, hora 20 de noite. Pastor, 3 de 20 fica pesado. Tá, então divide em 6 de 10. Vai dar 1 do mesmo jeito. Pastor, 6 de 10 eu não consigo. 12 de 5. Dá 1 hora do mesmo jeito. Não, 12 de 5 é pesado. Então morre, meu filho. Porque não tem mais jeito para você. Eu tentei te ajudar. Mas ele tem o desejo que todo cristão ore 1 hora por dia. E eu vou te explicar por quê. Porque orar é uma tarefa difícil. Sua carne não gosta de orar, irmão. E não adianta fingir, não, eu amo orar. Não, sua carne não gosta. Sua carne não gosta nem de ser crente. Olha a animação que você se arruma para ir para o shopping. E olha o desânimo que você arruma para ir para a igreja. Eu estou mentindo? Tá lá, meu Deus, penteando o cabelo em modo câmera lenta para vir para a igreja. Porque tudo que envolve igreja te causa um desânimo. É assim ou não é, irmão? Porque tua carne não gosta de orar. E aí eu vou te dizer uma coisa que é preocupante para você que ora 10, 15 minutos por dia. Uma oração de 10, 15 minutos não serve para nada. E eu vou te explicar por quê. Existem orações que são específicas. Por exemplo, Elias está lá no Carmelo e ele diz assim: Senhor, manda fogo aqui, prova que tu é Deus. O céu se abre e o fogo cai. E Deus prova que é Deus. Oração que não durou 3 minutos. Josué está naquela guerra, ganha ou não ganha? Pega no pé, o que Josué diz? Para sol e para a lua. E Deus parou a terra, não avisou para ele que ele estava errado e deu vitória. Oração específica. Mas oração de intimidade, 15 minutos não serve para nada. E eu vou te explicar, te fazendo 2 perguntas. Primeiro, quem aqui já dormiu orando? Confessa e deixa. Você estava orando e... Ok. Quem aqui já esqueceu que estava orando? Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Pai, Senhor e meu Deus. E fugiu o assunto. É assim ou não é? Eu vou te explicar por quê. Porque oração é uma guerra. Os primeiros 20 minutos da sua oração é a carne brigando com o espírito. Você dobra, você pode perceber, você não sente dor, você não tem problema não. Você dobrou o joelho para orar, a coluna dói. E olha que você não tem problema de coluna. Você dobra o joelho para orar, o joelho dói. Você sente isso, aí começa a sua mente a vagar. Meu Deus, será que eu desliguei o fogo? Meu Deus, meu marido pediu fazer alguma coisa hoje, eu não estou lembrado. E eu não coloquei a comida do cachorro. Meu Deus, tem 1 semana que eu não jogo água naquela planta. Misericórdia, onde foi parar aquele boleto? Meu Deus, eu falei que ia ligar para fulano, não liguei. Eu somente entra em parafuso, porque ela está dizendo, sai daqui que eu não gosto disso. E essa briga aí vai uns 15 a 20 minutos. Você tentando orar e a carne não quer. Tentando orar e a carne não quer. Tentando orar e a carne não quer. Aí por isso que Paulo diz, eu faço da minha carne minha escrava. O que Paulo está dizendo? Ela não gosta de orar, mas eu obrigo ela a orar.
Olhe para cá, escute o seguinte. O homem tem corpo, alma e espírito. O homem tem o quê? Se não tiver os três, você não é gente. Para ser um ser humano normal tem que ter os três. Pastor, só tem espírito, então sai do meio de nós. Tu é só um espírito no meio de nós. Pastor, só tem carne, então tu está morto. Tem que ir para o cemitério, não para a igreja. Tem que ter os três: corpo, alma e espírito. Ninguém começa a orar espiritual. A oração começa na carne, passa pela alma para chegar no espírito. E é aqui que gera briga. Por que gera briga? Porque você tem que vencer a carne, entrar na alma e passar para o espírito. Então você está aqui 15, 20 minutos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Pai, Senhor e meu Deus. Meu Deus, o que eu estava falando? Senhor, me ajuda. Daqui a pouco você está: Senhor, não deixa o teu Espírito Santo perder a salvação dele. Senhor, cuidado para o resto do anjo não virar demônio. Senhor, só a guerra, você está falando coisa com coisa, mas sem perceber, você está caminhando. Mesmo que você está numa guerra, você está caminhando. Aí você pode perceber que depois de 15, 20 minutos, a sua oração mistura-se com lágrima. E por que a sua oração mistura-se com lágrima? Porque você entrou no âmbito da alma. No âmbito da alma você começa a lembrar de algumas coisas. Por exemplo, você diz: meu Deus, aquela cirurgia era para ter dado errado e deu certo, obrigado pelo livramento. Olha o tanto de gente que morreu de Covid. Eu peguei Covid 17 vezes, estou vivo. Olha quanta gente não saiu daquela situação, mas eu saí. Aí você começa a chorar. Aí você acha que está tudo bem, agora eu estou espiritual. Não, irmão, é emoção. Só que acontece um grande problema. Qual? É que quando você está ali envolvendo com a alma, chorando, começando a se quebrantar, alguém... Aí você levanta, vai lá atender a porta e diz: pois não. Aí ele diz assim: tu tem açúcar para emprestar? Aí ele diz: tenho. Tu vai lá, pega o açúcar, empresta, vai lá, pega o telefone, faz não sei o que, interrompe a oração. Aí você vai voltar para orar. Você vai começar onde? Tudo de novo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Pai, Senhor e meu Deus. Até você se envolver. E aí que está a questão. Para quem ora 30 minutinhos, lamento te informar, você nunca saiu da carne. Porque quando você está vencendo a guerra com a carne, você interrompe para fazer outra coisa. Por isso que tem gente que diz: pastor, eu não consigo orar uma hora. Você nunca tentou. Porque quando você atravessa pela alma e chega no espírito tudo muda. Por que muda? Porque agora não é a carne tentando orar, é o espírito te ensinando a orar. Agora você não vai orar mais pelo que você precisa, mas você vai orar aquilo que Ele quer que você ora. E o teu espírito, junto com o Espírito Santo, leva o teu corpo, alma e espírito a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. E aqui mora o perigo. Qual? Irmão, você já percebeu quanta gente é egoísta? Geralmente nossos cultos duram 2 horas, 3 horas no máximo. E tem gente que ainda falta o culto. Você quer ver como que você não dá a Deus o que Ele merece? E quer dele um milagre, quer dele o melhor, e só vive dando o pior para Ele? Alguém aqui já chegou atrasado no serviço? Alguém? Primeira coisa que você faz: procura o seu chefe e diz assim: olha, aconteceu isso, porque crente só fala a verdade, né? Se acordou tarde, fala que acordou tarde. Perdeu o ônibus, fala que perdeu o ônibus. Porque se mentir é pior ainda. Porque chegou atrasado, ainda pecou contra Deus. Se você contar a verdade, você só chegou atrasado. Agora eu te pergunto: você já chegou atrasado na igreja? Qual foi o dia que você procurou Deus e pediu perdão por isso? Silêncio na igreja, né? Você já chegou atrasado no trabalho e procurou o seu patrão, o seu chefe. Mas na igreja você chega atrasado sempre e nunca pediu perdão a Deus. Pastor Carlos, apóstolo, eu criei um sistema lá na igreja. Qual o sistema? Eu fiz uma oração no culto que nunca mais ninguém chegou atrasado na igreja, irmão. Pega agora. Eu falei: Deus, cada 10 minutos de atraso, 10 anos sem milagre.
Agora eu estava ali dentro do gabinete com o apóstolo, o obreiro mandou a foto, a igreja cheia, 7h30, todo mundo na igreja. Por quê? Porque tem gente que quer o melhor de Deus e só dá o pior para ele. Você quer que eu vou além? Então segura que vai apertar. Tudo isso vai dar muito glória. Deus, a Bíblia não manda você pedir oração a ninguém. Me mostra um versículo dizendo assim: ora por mim. Não, a Bíblia diz que você deve pedir o irmão para orar com você e não por você. Porque quem diz ora por mim é porque ele não está orando, ele só quer que você fique gastando o teu tempo com ele. Mas quem diz ora comigo é porque ele está orando e quer que você soma com ele. Porque tem gente que acha que você é guru da vida dele, irmão. Vive te pedindo oração, mas nunca veio num culto. Já percebeu isso? Um dia uma irmã disse para mim: pastor, você pode jejuar para mim? Eu falei: repete. Você pode jejuar para mim? Eu falei: diga de novo. Fazer o quê, irmã? Eu falei: eu não estou jejuando nem por mim, quanto mais pela senhora. Porque tem gente que parece que ele é aleijado. Ele não ora. Ele não fala com Deus. E eu vou repetir: Deus está com saudade de ouvir você. Pastor, mas às vezes eu não tenho força. Ora sem força. Pastor, mas às vezes... Deixa eu te explicar uma coisa sobre oração. Alguém talvez está pensando assim: eu até queria orar, mas tem alguns problemas. Qual o problema, pastor? O problema é que depois que eu comecei a orar, o negócio desandou. Eu comecei a orar, fechou a porta. Eu comecei a orar, o negócio ficou mais arrochado do que eu imaginava. É assim ou não é? Eu vou te explicar por quê. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele... Então primeiro eu me sujeito a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, o diabo se levanta. Quando o diabo se levanta, eu resisto ele. Em quê? Em oração, jejum, leitura da palavra. Quando eu resisto ele, ele vai embora. Então diga comigo: quando eu começo a orar, o diabo se levanta. Quando eu continuo orando, o diabo vai embora. Qual é o problema? É que você começou a orar, o diabo se levantou. Ao invés de você resistir, você que desistiu. E aí deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Por exemplo, não sei aqui, mas muitas igrejas têm um ministério de intercessão. Os irmãos que são separados pelo pastor, por um grupo, e aquele grupo vem para interceder. Não é assim? E se eu disser uma coisa para você, você não me entenda mal: intercessão não é ministério. O que é o ministério de intercessão na igreja? É aquelas pessoas que entenderam que a igreja precisa de oração durante o culto, durante toda a sua vida, e eles se reúnem para orar. Mas intercessão não é um ministério específico. Intercessão é um dever da igreja. Porque tem gente que acha que aquele grupo é obrigado a ficar intercedendo por ele enquanto ele vai passear, enquanto ele vai viver a vida. Não, meu filho, é você que tem que acordar de madrugada, sei lá que hora, e dobrar o teu joelho e falar com Deus. E aí, qual é o problema? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu morava aqui no bairro Monte Cristo, no ano de 2012, por aí. E aquele ano, o mês de setembro daquele ano, foi um dos meses que eu mais preguei em toda a minha vida. Eu preguei mais de 40 vezes em 30 dias. Eu pregava todos os dias. E tinha dia que eu ainda pregava em vigília, manhã com Deus, não sei o quê. E eu saía de uma vigília, fui para outra, saí da outra, fui para uma manhã com Deus. E aquela vida louca, não tinha um passarinho para dar água, não era casado, não tinha nada, então era muito corrido. E eu morando aqui no Baixo Monte Cristo, um dia o Espírito Santo me acordou de madrugada e disse para mim: Alain Miranda, você está errado. Eu falei: eu? O senhor foi na casa do Alain errado. Porque eu só vivo pregando. Então, um dia que eu não estou pregando, eu estou viajando. A hora que eu não estou viajando, eu estou dormindo. A hora que eu não estou dormindo, eu estou lento para pregar. E a hora que eu não estou lento para pregar, eu estou pregando de novo. Então, nem se eu quisesse pecar, não dava tempo. De tão ocupado que eu ando. E o Espírito Santo falou comigo: esse é o problema. Você tem 40 dias que fala de mim, mas tem 40 dias que você não fala comigo. E eu falei: repete.
Tem 40 dias que você fala de mim, mas tem 40 dias que você não fala comigo. E aí que eu fui entender que quando eu falo de Deus, você se enche, mas quando eu falo com Deus, é Ele que me enche. Falar de comida não te faz saciado. Falar de água não te mata a sede. Falar de oração não te faz um homem de oração, uma mulher de oração. O que te faz um homem e uma mulher de oração é quando você tira tempo para ficar com Deus. Você nunca parou para pensar? Deus gosta de relacionamento. Qual é a prova disso? O Éden. Tinha pecado no Éden, irmão? Não. Mas Deus falou com Adão: vai viver sua vida. Coma de todos os frutos que você quiser. Fica admirando aí os animais, fazendo tudo que você quiser. Mas todo dia, na viração do dia, se fosse hoje às 18 horas, lembra que nós temos um encontro marcado. Deus está dizendo: você pode viver, mas você não pode me esquecer. E Deus está dizendo a mesma coisa para alguém essa noite: viva a sua vida, faz o que você tem que fazer, mas não esqueça de tirar um tempo para nós dois. Segura a mão de alguém aí. Curva a sua cabeça. O Espírito Santo nessa noite marcou o encontro com você aqui. E Ele está dizendo: filho, você não imagina a saudade que eu tenho de te ouvir. Faz um tempo que eu te procuro, não consigo mais te encontrar. Todas as vezes que eu te visito, você sempre ocupado está. Foi por isso que eu fechei a porta, para ver se você lembrava de mim. Você anda dizendo que eu te abandonei, mas na verdade foi você que se esqueceu de mim. Mas eu preparei essa noite para te dizer que dá tempo de voltar. Eu tô te esperando no mesmo lugar. Tenho tanta coisa para revelar para você, tenho tanta coisa pra te dizer. Esse vazio que você anda sentindo é a falta da minha presença em você. Mas eu desci aqui nessa noite pra trazer você de volta pra mim. Eu desci aqui nessa noite pra você entender o que eu tenho preparado pra ti. E se Deus está nessa palavra, eu profetizo que aqui agora, onde tiver um coração aberto, Ele vai te visitar com sua glória. O renovo começou a descer, o Espírito Santo de novo vai fazer. Você que há muito tempo não chorava e nem se quebrantava, sinta Ele agora perto de você, diz o Senhor. Urminara mandara sorie. Ah, como eu tenho saudade quando você tinha tempo pra mim. Lembra quando a gente andava pela rua, você falava sozinho, alguém pensava que eu te enlouqueci, porque ninguém podia me ver, mas minha presença estava perto de você. Só que agora você anda tão ocupado que não consegue mais me perceber. Foi necessário eu parar tudo para não perder você de mim. Agora que você está entendendo, eu vou voltar a liberar o céu sobre ti. Faço o que tiver que fazer, vivo o que tiver que viver.
Só não esqueça que nesse dia com 24 horas tem que ter um tempo para mim com você, porque você tem tempo para tudo, você prioriza tudo. Mas quando você percebe que essas coisas não te dão milagre, aí você lembra que existe outro mundo, só que eu te chamei para caminhar aqui. Porque se você andar comigo aqui, tudo que você precisa aí na terra, o céu tem preparado para liberar para ti, diz o Senhor. Há uma nuvem de glória aproximando desse ambiente.